por algoritmos baseados em programação genética cartesiana em FPGA. Então a apresentação está organizada nos seguintes tópicos. Primeiro vamos fazer uma breve revisão teórica de conceitos de circuitos digitais, FPGAs, algoritmos genéticos. Em seguida iremos apresentar o problema e a hipótese, e a justificativa, a metodologia proposta para esses problemas, os nossos resultados e as conclusões. Então, começando rapidamente aqui com circuitos digitais, hoje, quando você projeta um circuito digital, você se utiliza muito dessas metodologias clássicas, como essas que estão listadas aqui. Então, por exemplo, mapa de Carnot, tabela de Klein-McCluskey para circuitos combinacionais e minimização de estados para circuitos sequenciais, por exemplo. E aí uma das perguntas principais que guiam esse trabalho é se é possível ir além disso. Bom, recentemente surgiu uma invenção chamada FPGA, que significa Field Programmable Gate Array, que é um dispositivo reconfigurável de células de elementos lógicos interligados entre si, que permite que ele tome o comportamento de um circuito, uma função booleana ou qualquer circuito, só ajustando as configurações desses elementos lógicos e suas ligações. E aí isso permite que você faça um rápido desenvolvimento de circuitos, só alterando essas configurações. Uma rápida interação, no caso, né? O outro conceito necessário para esse trabalho são algoritmos genéticos. O algoritmo genético ele é uma heurística de busca de soluções inspirada na teoria da seleção natural, onde nós temos populações de possíveis soluções para o nosso problema, que esses indivíduos interagem entre si por meio de reprodução, mutação, sobrevivência do mais apto, e nós temos que cada indivíduo é associado a uma pontuação, um score, que determina, que é utilizado para saber o quão mais provável ele será selecionado ou para ele continuar passando seus genes à frente. Então, o algoritmo genético específico que nós iremos usar aqui nesse trabalho, que existem várias técnicas diferentes, mas nós iremos usar a seleção 1 mais lambda, em que a população não possui um indivíduo só, e a seleção ela é feita de tal maneira que, a partir desse um indivíduo, são geradas lambda mutações dele, e aí desses filhos, escolhemos o melhor deles, se for melhor que o pai. Se nenhum deles for melhor que o pai ou igual, a gente continua sendo o pai ele será o pai da próxima geração. Então ela funciona aqui como mostra essa imagem, que a gente pode ver que quando o pai e o filho estão empatados, então é escolhido um filho sempre. Para a evolução de circuitos digitais especificamente, nós temos dois tipos de evoluções. A evolução extrínseca, que é aquela que a avaliação do indivíduo é feita simulada em software, o que significa que todo o processo de evolução é feito em software e somente o resultado final é inserido no ambiente objetivo. E a evolução intrínseca, que é aquela que o indivíduo ele é avaliado no seu ambiente real, por exemplo, na FPGA. E a principal consequência disso é que o indivíduo, então, ele começa a tomar outros fatores na evolução dele, adaptados para o ambiente dele mesmo. Então, coisas como a temperatura da FPGA é um fator, ou pequenas diferenças nos componentes eletrônicos internos da FPGA pode ser outro fator, e assim por diante. Então, vamos apresentar aqui o problema e a hipótese que nós temos para essa nossa tese, que é o seguinte: o problema é a evolução intrínseca de circuitos digitais sequenciais necessita abordar o problema de loops combinacionais instáveis. E a nossa hipótese é: utilizando sistemas evolutivos com uma função de fitness adequada, é possível obter soluções alternativas àquelas obtidas pela metodologia clássica. Então, para a nossa justificativa, eu vou dar um breve histórico aqui da área de hardware evolutivo rapidamente. Em 92, o pesquisador Koza, em
ele buscou evoluir componentes eletrônicos básicos como amplificadores e filtros. Em 96, Higuchi e sua equipe eles fizeram um estudo acerca de circuitos tolerantes a falhas de operação. E em 98, o pesquisador Thomson, para sua tese de doutorado, evoluiu intrinsecamente em FPGA um circuito discriminador de frequências, que nós podemos ver aqui à direita o resultado final dele. E o interessante desse circuito, que o próprio autor destacou, essas células em cinza, aqui, elas são células que não estão diretamente ligadas ao caminho do circuito final, mas que se elas são desativadas, o circuito perde a funcionalidade correta dele. Então, mais recentemente, nós temos que existem vários estudos de evolução combinacional. Então, aqui tem alguns trabalhos mais recentes. Mas, quando nós fomos atrás de estudos de evolução sequencial especificamente, nós não conseguimos encontrar muitos trabalhos recentes. Esses foram os mais recentes. E eles apresentam uma tendência a focar mais numa evolução extrínseca ao invés de uma evolução intrínseca. Então, o que eles fazem é que eles se apoiam em abstrações. Por exemplo, nós sabemos que um circuito sequencial ele pode ser descrito por 3 partes, em que uma é a função de transição, a outra é a função de saída, e a terceira é onde estão todos os flip-flops que armazenam o estado do circuito sequencial. Então, o que eles fazem é aplicar métodos de evolução combinacional a esses 2 circuitos, que é a função de transição e saída. Certo, falando ainda um pouco das limitações, dos problemas em aberto que existem na área de hardware evolutivo, um dos maiores deles é a escalabilidade. Significa que é muito comum você ter estudos de hardware evolutivo que evoluem circuitos pequenos ou circuitos de pequeno escopo, em que é muito comum ver também experimentos levando semanas para serem concluídos. O problema disso é que fica a dúvida de o quão escalável isso é para se você quiser evoluir um circuito mais complexo, digamos um processador. Então isso ainda é uma questão em aberto. Outra questão em aberto que é Bom, esses 2 itens aqui estão meio relacionados, a garantia de corretude e a fundamentação teórica. Por garantia de corretude eu quero dizer como que eu garanto que o circuito que eu encontrei ele é de fato correto e atende às minhas especificações. Quando você faz uma evolução combinacional, por exemplo, você tem a opção de fazer a avaliação exaustiva dele, que significa testá-lo com todas as entradas possíveis. Infelizmente, por conta da natureza exponencial desse tipo de avaliação, ele começa a se tornar inviável para circuitos maiores. Isso força os pesquisadores a irem atrás de, digamos, avaliações alternativas que nem sempre são completas. E o outro problema que é a fundamentação teórica é que a área de hardware evolutivo apresenta muitos estudos, a maior parte de natureza experimental, sem que a gente possa tirar conclusões que permitam que nós façamos afirmações rigorosas sobre o que foi feito. Então, muitos estudos eles propõem um problema, evoluem um circuito para ele, e é isso. Então, os nossos objetivos com essa tese é, primeiro, em geral, estudar e propor técnicas de evolução genética para o projeto de circuitos digitais sequenciais em FPGA, e mais especificamente desenvolver um framework completamente baseado em dispositivos inconfiguráveis e estudar e propor soluções para a evolução diante do problema de loops combinacionais presentes nos circuitos intrínsecos sequenciais, né, em FPGA. E a nossa metodologia para atacar isso é o seguinte. Nós já tentamos fazer uma evolução intrínseca anteriormente, em trabalhos anteriores, mas o grande problema dela era que nós tínhamos um circuito em FPGA e nós tínhamos um computador separado e eles se comunicavam trocando dados. Então o computador enviava a descrição do circuito a ser avaliado e o FPGA enviava de volta o quão apto esse circuito era. O grande problema disso é que essa comunicação que foi feita serialmente por RS-232,
ela era um gargalo muito forte e, bom, era um grande obstáculo para tentar evoluir circuitos grandes, ou maiores do que circuitos simples, como somadores, algo assim. Então, o que nós fizemos é que a FPGA DE1 SOC, ela apresenta dentro dela a FPGA Cyclone 5 e também um processador ARM. E aí isso permite que nós implementemos um programa, por exemplo, em C++ nesse processador ARM e que ele interaja com esse circuito FPGA, minimizando esse custo de comunicação, sem precisar ter essa comunicação externa, pois está tudo concentrado em um dispositivo só. Então, a nossa solução propõe utilizar o algoritmo genético 1 mais lambda, onde nossos indivíduos representam um arranjo de células lógicas, todas interconectadas entre si, inclusive a ela mesma, e que esse tipo de circuito, na literatura, pode ser encontrado com o nome de VRC, ou Virtually Configurable Circuit. Nós iremos aplicar também uma outra técnica, que é a evolução incremental, em que, para facilitar o encontro de soluções mínimas, nós colocamos um limite de gerações e a cada vez que esse limite é alcançado, nós incrementamos o número de células lógicas disponíveis para evolução em 1. Certo. Então, olhando com um pouco mais de detalhes a nossa arquitetura, acho que está um pouco ruim de ver, né? Bom, basicamente o que nós temos na imagem aqui são dois grandes módulos, que um é CPU ARM e o outro é o circuito sintetizado, que eles se comunicam aqui com essas setas. A gente pode ver aqui melhor. Você tem alguns momentos, se você quiser. Ah, tá, legal. Ok, dá. Então aqui a gente tem a CPU, que está rodando o nosso algoritmo genético. E eles trocam sinais de controle, mas principalmente a CPU envia para o circuito o cromossomo atual a ser verificado e o circuito retorna para o programa o número de erros que foram encontrados, que nós utilizamos para o cálculo do nosso fitness. Okay? Assim, a comunicação entre eles, né, é feita por portas I/O paralelas, que é uma implementação da DE1. Então, a nossa função de fitness, ela precisa lidar com os seguintes problemas. Primeiro, a gente tem que garantir que os circuitos que mais se aproximam da resposta que nós queremos, eles devem ter um score associado a eles maiores. O outro problema que já mencionamos são esses circuitos, eles podem apresentar possíveis loops combinacionais e, portanto, saídas possivelmente oscilantes. Então, como é que nós lidamos com isso? Primeiro nós temos aqui, deixa eu dar outro zoom aqui. Então nós temos aqui, por exemplo, como é que nós descrevemos o comportamento do que seria um circuito de LET e SR. Então nós temos uma sequência aqui no tempo das entradas da LET e SR e correspondente a essa entrada nós temos as saídas vistas aqui à direita do que seria o comportamento da LET e SR. Então o que nós fazemos é, para cada elemento dessa sequência de entradas, nós amostramos a saída do nosso indivíduo para tentar evitar essa questão da saída oscilante. No caso, se for detectado que a saída oscila, a esse elemento da sequência é dado o valor errado. E fazemos também a amostragem da sequência para tentar atacar o problema das, digamos, transições oscilantes, em que a saída ela pode variar dependendo da transição das entradas. Então, entrando um pouco mais formalmente nisso, se nós considerarmos essa função sim, dado a descrição C de um cromossomo e uma entrada I, a amostragem da saída dele, nós podemos calcular da seguinte maneira a amostragem de um elemento da sequência, que funciona da seguinte maneira, seguindo caso a caso aqui da equação. Primeiramente, se a amostragem acabou, ou seja, é maior ou igual a Sn, que é o número de amostras, então damos a esse elemento da sequência o valor zero.
senão se a sequência, a amostragem ainda não passou de um limite D, que nós chamamos de descarte de amostras, nós simplesmente ignoramos a amostragem. Se não, aqui fazemos a comparação, então, nesse somatório, dos bits de saída do circuito amostrado com os bits de saída desejados, que são esse SU. E se algum deles for diferente, então nós associamos a essa amostragem de valor 1, ou seja, ela está errada. Se não, simplesmente continuamos para a próxima amostragem, até que ela se termine. Então nós podemos calcular o valor total de erros da sequência simplesmente fazendo o somatório de todos os elementos da sequência com a equação que nós definimos anteriormente. E para evitar o problema das saídas das transições oscilantes, nós repetimos esse cálculo total dos erros da sequência NR vezes para ajudar na garantia da corretude do circuito. Então essa equação aqui ela é similar à anterior, no sentido de que ela repete um processo, no caso aqui NR vezes ao invés de N vezes. Então o nosso fitness é basicamente chamar essa retentativa, vamos dizer assim, com um valor inicial, 0. Certo, então olhando com um pouco mais... Deixa eu dar um zoom aqui de novo. Tá, olhando... Dá pra ver bem, né? Tá, então olhando com mais detalhes aqui, como que o nosso cromossomo ele é mapeado para as configurações desse nosso circuito VRC. Então, nosso cromossomo ele é dividido em duas grandes partes, em que a primeira indica a configuração de cada elemento lógico presente no circuito VRC, onde cada elemento lógico tem 3 possíveis configurações, que é as suas duas entradas, que podem vir de qualquer outro elemento lógico ou das entradas, e a sua função que ele exerce, que pode ser as funções básicas booleanas, né? Então, AND, OR, NOT ou exclusivo, e essas aí. Okay. Então, olhando os nossos resultados, nós aplicamos essa nossa metodologia aos seguintes circuitos que estão aqui, que são a LET-SR, a D, LET-O exclusivo, LET-O ATK, uma LET-D multiplexada, uma LET de 2 portas e a Bilbolet. E para os circuitos síncronos, o flip-flop D e o circuito paridade 2. Então, o que nós fizemos para tentar obter o máximo de informações possíveis é que testamos cada circuito que encontrávamos em 3 diferentes FPGAs, que são a Ciclone 2, 4 e 5, e a simulação feita nos Ciclone 2 e 4. Tanto dos circuitos que, pela descrição do VRC, ou seja, o circuito VRC configurado para ter o comportamento dos circuitos que encontrávamos, quanto o circuito puro, ou seja, sem a presença desses mecanismos multiplexadores presentes em VRC, que podem estar afetando o comportamento do circuito, por questão de timing ou outros fatores. Então, começando aqui pelo nosso primeiro experimento, que foi a LET-SR. A LET-SR é um circuito assíncrono mais simples, capaz de armazenar bits. Nós observamos evoluções extremamente rápidas, que não levavam mais que 1 segundo, mas que foram todas soluções idênticas ao que nós usamos como circuito de referência, que é esse que está aqui à direita na imagem. Aqui embaixo nós temos a figura que mostra a nossa simulação, como ela se apresenta. Então, a primeira linha dessa simulação, que está escrito saída 0, é a sequência, o valor da sequência que nós temos da saída desejada. Embaixo nós temos o fenótipo 0, que indica a saída do circuito VRC configurado para ser a LET-SR, e aqui a forma de onda dele. E embaixo nós temos o circuito 0, que indica o comportamento do circuito puro. Ou seja, se pegarmos a descrição do circuito em VRC e fizermos a ligação
das portas lógicas em si mesmo. E embaixo nós temos o circuito referência, que é um circuito que nós sabemos que está correto e implementa a funcionalidade que nós queremos. Então, se o circuito está correto, como é o caso desse aqui, todas as formas de onda se mostram idênticas. Na linha fenótipo aqui, nós temos um pequeno transiente que o circuito ainda pode ser considerado correto por causa dele, pois esse transiente está dentro das nossas amostras de descarte, como nós definimos lá na amostragem dos elementos de sequência. A LETD também apresentou evoluções rápidas, mas não tão rápidas quanto a SR, então evoluções de cerca de 30 segundos, em que nós podemos ver aqui à direita. Nós temos um circuito de referência acima, e embaixo nós temos um dos circuitos que foram encontrados pela evolução. Então, esse circuito encontrado pela evolução, especificamente, ele é interessante, porque ele, se comparado com a referência, ele pode ser implementado com 2 transistores a menos. A maneira como ele consegue alcançar isso é que ele se utiliza do fato de que nós humanos não podemos, né, não colocamos entradas 1 em 1 na LED-SR, mas o circuito genético ele não tem essa capacidade de conhecimento dessas abstrações e se utiliza disso para tomar vantagem e gerar um circuito menor. Então, a LED-JK ela é um circuito interessante porque é um circuito que não existe na literatura tradicional. O que acontece é que nós encontramos menções a flip-flop JK. Então, para esse experimento, nós definimos uma LED-JK que é um circuito que inverte seu estado interno quando J e K se tornam 1. Então, em todas as outras situações, ela se comporta como uma LED-SR, exceto quando ambas as entradas são 1, que é quando o seu valor interno inverte. É invertido. Então, esse circuito à direita aqui é um circuito que realiza esse comportamento de inversão do estado interno. E aqui embaixo nós podemos ver então a simulação em que as formas de onda se assemelham, todas iguais, tanto do circuito IVRC quanto do circuito puro. E se observarmos aqui o circuito de referência, ele está todo indeterminado, porque mais uma vez não existe um circuito de referência para esse nosso experimento. A gente pode ver um detalhe aqui no final que do comportamento do fenótipo, que é uma oscilação. Essa barra preta é a saída oscilando. O que acontece é que aqui no final, exatamente quando está aqui, é quando já acabou a nossa amostragem, mas que não está indicada aqui, infelizmente. Então, a partir daqui, o circuito já é considerado correto. Então, se nós entrarmos, então, em circuitos síncronos, eles apresentam um novo problema, que é que agora nós temos entradas que alteram dependendo de transições. Então, para o flip-flop D, por exemplo, nós temos que o bit ele é armazenado da outra entrada somente quando o clock vai de 0 para 1. Então, aqui na direita nós temos 2 implementações. Acima nós temos uma implementação comumente encontradas em circuitos comerciais, por exemplo, o componente eletrônico 7474. E logo abaixo, deixa eu ver se dá um zoom, fica melhor de ver aqui. E logo abaixo nós temos um circuito encontrado por evolução, que apresenta uma característica completamente diferente do que seria um flip-flop ou acima, né, por exemplo. Então aqui, pela simulação, nós podemos mostrar que esse circuito está correto e se comporta exatamente como um flip-flop D deveria. Então, aquele circuito específico, nós fizemos algumas comparações de tempo entre diferentes implementações que nós podemos ver aqui. Ó. Então, para a Ciclone 4, nós temos o seguinte. Nós temos deixa eu mostrar aqui. Então, o IN0 indica o nosso clock e o IN1 é o nosso dado. Então, todos os outros sinais aqui são diferentes flip-flops que nós implementamos ou encontramos para testar. O que acontece é que os valores de todas estão em 0 e nós queremos testar quanto tempo leva
para que uma subida de clock consiga resultar na saída o valor armazenado. Então, se compararmos aqui, essa linha de elemento lógico indica o flip-flop nativo da FPGA Ciclone 4. A segunda linha FFD 7474 é o flip-flop encontrado no componente 7474, que o software que nós utilizamos, que é o Quartus Prime, disponibiliza para nós como uma forma de biblioteca. A terceira linha evoluída é o nosso circuito anterior, encontrado pela evolução. O circuito referência é o circuito também anterior de referência, que é Não, perdão, esse circuito de referência é o circuito flip-flop implementado usando duas LETs D e uma porta NOT. E agora sim, o último, que é o comercial, é o nosso circuito implementado no slide anterior, que é encontrado no que nós implementamos. Então, se nós pegarmos aqui e virmos, e olharmos para os tempos, nós podemos ver que o tempo de resposta menor vem exatamente do circuito evoluído aqui, de subida. Se virmos também aqui o tempo de descida agora, que é quando tendo uma entrada 0, a entrada de dado 0, e o clock sobe para 1, quanto tempo leva para que a saída reflita esse armazenamento? Para o circuito evoluído aqui, de novo, ele é o mais rápido entre todas as outras implementações, para Ciclone 4. Se nós olharmos a Ciclone 2, os tempos agora já são um pouco diferentes. Então, se compararmos o circuito evoluído aqui, ele possui um tempo bem similar a essas outras duas implementações, que é o flip-flop nativo da FPGA Ciclone 2 e o flip-flop 7474, que é o Quartus Pro-V. Então, nesse caso aqui, ele já não é o mais rápido no tempo de subida, mas os tempos são próximos. Igualmente para os tempos de descida aqui, em que podemos ver que os tempos são próximos entre si, mas, de novo, o circuito evoluído ele não é o mais rápido dentre eles. Esse circuito 7474 ele é levemente, um pouquinho mais rápido. Então, o último experimento que fizemos foi para o circuito de paridade 2, que realiza a operação ou exclusivo entre o bit armazenado num flip-flop D e o bit atual da entrada. Esse circuito ele é utilizado para detectar mudanças de sinal, seja uma transição para cima ou para baixo, de 0 para 1 ou 1 para 0. Então, esse também é um circuito síncrono, mas para esse circuito as evoluções levaram em média cerca de 42 minutos. E se olharmos aqui para a simulação que nós fizemos para esse circuito especificamente, nós podemos ver que o circuito inserido no seu ambiente VRC, ele se comporta corretamente com esses pequenos transientes que ainda são considerados corretos, mas que se esse circuito for implementado puramente, como mostra a terceira linha aqui, o simulador não consegue convergir para conseguir um estado determinado para ele. Então, por toda a simulação, ele fica indeterminado. E, novamente, o circuito de referência que temos aqui, que é o circuito que está aqui em cima, ele se comporta como uma saída, como a sequência de saídas esperada. Então, de todas as evoluções, nós montamos uma tabela de testes que fizemos para cada uma delas, em que ela mostra em que configurações o circuito funcionou ou em que configurações o circuito falhou. Se o circuito falhou, a tabela tem um X na... Deixa eu dar um zoom na tabela, que está ruim de ver. Ela tem um X mostrando que falhou, ou em branco se estiver certo para essa configuração. Então nós temos duas grandes diferenças aqui, que são para os circuitos VRC e puros. E para cada uma das colunas nós temos a simulação na DE270, que é da Ciclone 2, da DE215, que é da Ciclone 4, e nós temos as verificações físicas das DE270 e da DE215 e da DE1, que é onde nós encontramos, que é o ambiente original de evolução do circuito. A simulação para a Ciclone 5, infelizmente, é impossível ser feita, pois o simulador funcional, o simulador Model 5 para a Ciclone 5,
só realiza a simulação funcional. Ela não disponibiliza a simulação temporal. Então não é possível simular os circuitos que nós temos evoluídos aqui. Okay. Então, algumas características que a gente pode tirar dessa tabela é o seguinte. Tem circuitos aqui que funcionam para todos os casos possíveis. Como esses que estão marcados em verde aqui, que sugere que esses circuitos que encontramos, eles são completamente independentes do ambiente que ele está inserido. E, portanto, podem ser usados sem problema algum em qualquer lugar. Mas em contrapartida, temos circuitos também, como esses dois que estão em vermelho aqui, em que o único ambiente que eles funcionaram corretamente foi no ambiente original de evolução, o que indica que o circuito depende totalmente do ambiente que ele foi evoluído para que ele funcione corretamente. Outro detalhe interessante que encontramos são discordâncias de simulação e verificações físicas. Então, por exemplo, se a gente der uma olhada aqui, nessa terceira linha da LET-D aqui. Então nós temos, por exemplo, a D270, que é a ciclone 2, temos a simulação que mostra que falhou o comportamento do circuito, mas ele ficando fisicamente, o circuito se mostra correto. E vice-versa para a D2515, que é a ciclone 4, em que a simulação mostra que o circuito está correto, mas verificando fisicamente ele apresenta comportamento errado. Então, os diferentes testes aqui que podemos comparar, de detalhes interessantes também, são o seguinte. Então, um dos circuitos da LED demultiplexada que encontramos, em que a simulação mostra que o circuito, na sua configuração VRC, falha por conta dessa oscilação que encontramos aqui. Então, ele é considerado errado. Mas o circuito puro que nós vemos na terceira linha aqui, ele se comporta da maneira que ele deveria. Em contrapartida, também temos um caso em que, por exemplo, o circuito em VRC se comportou do jeito como esperado, mas o circuito puro apresentou um comportamento simulado incorreto. E outro detalhe interessante também são circuitos que... Esse aqui é uma LET-D. São circuitos que, para a ciclone 2, ambos o circuito inserido em VRC e o circuito puro mostraram comportamentos incorretos, diferentes do que esperado. Mas o mesmo circuito simulado para a ciclone 4, ele mostrou o comportamento correto.